Hello galera, tudo bem com vocês? Eu me chamo Thiago e sejam bem-vindos a mais um vídeo onde estarei analisando a Toque da Shonen Magazine mais uma vez. Dessa vez eu vou estar falando sobre a edição 26. Então acompanhe o canal se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ver mais dele. Eu faço também análise de toques da Shonen Jump e pretendo também trazer no futuro da Shonen Sunday também. Mas ainda é algo que está sendo planejado e não tenho certeza se vai dar certo. Mas eu estou com planos de trazer. Então, se você quer ver mais conteúdos como esse, o seu apoio é muito importante, por mais pequeno que seja. Enfim, dada essa introdução, bora lá para o vídeo. A capa da revista essa semana, tivemos aí, mais uma vez, assim como semana passada, tivemos aí a mesma Idol, a Sakura Endo. Páginas coloridas tivemos para o mangá Blue Lock, capítulo 120 dele, teve o destaque essa semana, em comemoração do seu mangá que alcançou a marca de 36 milhões de exemplares vendidos total, né? Então, ele recebeu esse destaque. Páginas coloridas também tivemos para o Kirabo Shoujo Sama no Kyokon, que é por conta do seu volume 2 que vai estar sendo lançado. Talvez a Magazine tá querendo apostar um pouquinho ainda nesse mangá, quem sabe ele dê certo, né? Ainda é um mangá bem novo, lançando o volume 2 ainda. Então, talvez Magazine queira dar uma pequena chance para esse mangá. Mangás não ranqueados, tivemos o Isai Makuji Koko Ninen Ichikumin, que só daqui a 2 semanas ele vai receber a sua primeira toque. Enfim, falados não ranqueados, vamos entrar para agora dos mangás ranqueados. Foram 21 mangás essa semana. Vou tentar resumir ao máximo para o vídeo não ficar tão longo. Na última posição foi, como sempre, o Fumetsu no Anatae, que no seu capítulo 172, mais uma vez, manteve a última posição. Algo que eu vim falar toda semana. Eu vou voltar a repetir mais uma vez. Então, se você quiser ver, eu falei nos vídeos anteriores de toques. Então, dá uma olhadinha lá depois. Na 20ª posição, tivemos o mangá Dead Account, que depois de ter passado algumas semanas em pausa, não sei o motivo, mas ele passou algumas semanas em pausa, mas ele voltou com posições baixas. Pode ser sim um dos mangás que talvez corra um certo risco de cancelamento. Não cheguei a acompanhar o mangá nos capítulos anteriores para saber como é que estava o andamento dele, mas alguns que eu vi, ele ficou basicamente próximo à margem intermediária, ficou um pouco mais nessa margem, um pouco mais baixa. Então, não sei ao certo como é que está o andamento do mangá, se o mangá está se caminhando para ser um sucesso ou não. As vendas do volume 1 que saiu não foram tão boas, foram bem baixas. Vai sair o volume 2 esse mês, então bora ver e comparar para saber se o mangá vai ter uma evolução ou não. Então esse volume 2 vai dizer muito sobre como vai ser o futuro do mangá. Porque até então ele está sendo uma certa dúvida, pelo menos para mim, né, com respeito à sua permanência ou não na revista. Essa posição foi realmente muito baixa. Então, bora ver se a semana que vem, nas próximas semanas, né, ele vai continuar com esse tipo de posições. Na 19ª foi o Kana-sama wa Akuba de Choroi, o seu capítulo 52. Ele manteve uma posição bem baixa. Na semana passada ele recebeu o top 3, mas dessa vez ele não recebeu. Recebeu, na verdade, ficou no top 3, só que top 3 de baixo, né? Então foi uma queda bem brusca mesmo. Mas Kana-sama é um mangá que ele tá tendo uma boa evolução em popularidade. Eu não acho que isso venha sido por conta de popularidade baixa. Talvez seja a Magazine dando prioridade a outros mangás. Então, Kana-sama ainda assim é um mangá de potencial e está mostrando potencial aos poucos. Lançou 3 volumes. Esses 3 volumes não venderam assim um fiasco, não foram um fracasso. Eles foram vendas que aos poucos evoluíram. Vai sair o volume 4, não vai ser esse mês, mas provavelmente nos próximos meses. E a gente vai poder comparar para ver como vai ficar a evolução, se ele vai ter uma evolução ou vai manter na média, ou pode ter caído. Mas eu acho que o mais provável é ele continuar com essa evolução, porque o mangá tá, pelo menos, numa crescente, né? Isso é bem legal. E espero que isso continue, porque o mangá realmente é bem legal mesmo. Para a 18ª posição foi o Sentai Dash Kako, seu capítulo 97. Vai também lançar um outro volume, se não me engano, o volume 10 ou 11, estou confuso. Vai estar aí na tela para você ver qual o volume que o mangá tá. Mais uma forma de a gente comparar um pouquinho as vendas. Não são um espetáculo assim de vendas assim grandes, mas o mangá ele sobrevive, né, pelo menos nessa quantidade de vendas que ele tem. A popularidade também não é os 1000 maravilhas, mas também é outra que se mantém na média. O mangá ele não é um grande sucesso, mas nem um grande fracasso. Ele é um mangá que tá na média. Isso pelo menos mantém o mangá em publicação. Na 17ª posição tivemos o Yoa Yoa Sensei, capítulo 26, que algumas semanas atrás eu estava com uma certa dúvida que o mangá poderia ser
um provável a entrar aí na lista dos cancelados, dos prováveis cancelados, mas aparentemente parece que a Magazine talvez queira manter esse mangá, que as vendas dele não foram tão baixas, ele mostrou uma pequena evolução nesse volume 2 que saiu, então isso pelo menos foi algo positivo. Logicamente não foram tão grandes, ele alcançou a margem de 10, quase para 12 mil exemplares mais ou menos, que não foi tão alto, né? Mas aparentemente parece que a Magazine talvez, né, o que eu acho que seja, talvez queira manter o mangá, mas ainda assim ele recebe posições baixas. Bora ver se isso vai ser o caso ou não. Por enquanto, ele é um mangá que eu tô na dúvida se a Magazine quer ou não manter a permanência dele. Bom, no caso a gente vai ter que realmente esperar um pouco mais. A 16ª posição foi o Hinata-san Hoshino Desu, capítulo 40, que é um mangá que vai permanecer na revista, não corre grandes riscos, as vendas também não são tão grandes. O volume 3 vai ser lançado e provavelmente vai manter a mesma média de vendas, que não são tão grandes também. Então é um mangá que se mantém pela sua comédia, né, que é algo mais episódico, então é um mangá que permanece aí, pelo menos por enquanto. E para a 15ª foi o Gashakuta, capítulo 57, que realmente foi uma posição bem baixa. O mangá estava recebendo posições bem altas e dessa vez ele despencou. Não sei ao certo motivo, mas eu acho que seja o mesmo motivo que eu falei lá com respeito a Kanan-sama. Talvez a Magazine está querendo priorizar outros mangás aí na parte de cima, nesses últimos capítulos, nessas últimas semanas. Então provavelmente seja isso, é o que eu acho, pelo menos, né? Então, porque Gashakuta é um mangá que ele tem bastante atenção da Magazine. Ele recebe bastante posições altas, recebe bastante páginas coloridas. Então, é uma forma da Magazine priorizar bastante o mangá, mostrar que eles querem que o mangá se torne um sucesso. Então, o motivo de ele receber páginas coloridas, talvez, o que eu penso é respeito a isso. Mas provavelmente semana que vem ele pode voltar para as posições altas, espero eu, né, pelo menos. Para a 14ª tivemos o Kureo Medaka, que tem muito o que falar sobre ele, né, ele mantém sempre a mesma média, mantém sempre a mesma zona intermediária de toques, as vendas também não são tanto assim para a gente analisar, ele mantém uma média boa, não é um grande sucesso, nem um grande fracasso, ele tem tudo ainda para crescer, e pode sim, com o tempo, se popularizar ainda mais. Por enquanto é um mangá mais mediano na revista. E o Akabane Honeko no Bodyguard, o capítulo 34 do mangá, lançou e ele se manteve nessa zona mais uma vez. O volume 3 que lançou, ele teve um bom desempenho, ele vendeu bem, apesar de não ter sido um acréscimo tão grande. Ele conseguiu ao menos, né, evoluir, e isso é bem positivo. Talvez isso mantenha o mangá na revista, talvez isso faça com que o mangá permaneça, né? E acho que essas posições já dizem tudo, que a Magazine talvez já começa a dar um pouco de atenção para o mangá, ele manter essa zona mais intermediária, e isso já talvez seja um sinal que a Magazine quer manter o mangá. Mas aí, bora acompanhar as próximas semanas para ver como é que vai estar o desempenho dele com o tempo. Esse volume 13 realmente foi bem positivo, eu gostei bastante da evolução que esse mangá teve. E para a 12ª foi o Amagami-san, que no seu capítulo 94 ele também recebeu mais uma vez essa zona intermediária. Semana passada ele recebeu uma página colorida por conta do anime, e talvez a Magazine queira priorizar o mangá com o tempo por conta do anime que está chegando. É o que eu acho, né? Porque isso já recebeu 2 páginas coloridas, uma página colorida principal por conta do anime, e talvez seja esse o caso. Essa semana ele recebeu uma posição um pouco mais baixa, não foi uma posição baixa, né? Ele ficou na zona intermediária, praticamente, literalmente no meio praticamente, então não foi algo tão baixo assim. No mais, a Magami-san ainda aí é um mangá que futuramente eu vejo ele se tornando um dos grandes da revista. E para a 11ª foi o Kitazawa-kun wa A-Class, o seu capítulo 24, que é um mangá que mostra realmente também ter potencial. As vendas também não são as mil maravilhas, mas também apresentam uma boa evolução, a popularidade está crescendo aos poucos. De início eu não achei que o mangá tinha tanto potencial assim, mas ele vem crescido bastante e vem mudar, na minha opinião, e provavelmente com o tempo ele pode se estabilizar de vez na revista. Vamos continuar acompanhando o crescimento dessa obra. Para a 10ª posição, chegando aí na metade da toque, Kakou no Inazuki, capítulo 159. Não tenho muito o que falar dessa obra. Ele também continua aí crescendo, continua mantendo a sua popularidade, continua ainda sendo um dos mangás importantes na revista em vendas. Apesar de não vender assim vendas gigantescas, ele ainda continua vendendo pelo menos bem, né? Falei um pouquinho dele no vídeo de vendas, então se você quiser dar uma olhadinha, dá uma passada lá. Na 9ª posição foi o Sorade Mayumi wa Yosetekuro, capítulo 202. É um mangá que já dura bastante tempo, permanece aí uma popularidade pelo menos ok, né? Ele nunca foi um grande hit, um grande mangá, um grande sucesso, mas a popularidade dele pelo menos
manteve ele por todo esse tempo. O anime também não fez a obra estourar, não fez a obra se popularizar mais, mas pelo menos ele mantém assim um grande sucesso. Provavelmente vai encerrar com essa magia aí, pelo menos. Não sei se já foi lançado ou anunciado uma segunda temporada do anime, porque eu acho que merece muito, né? Na oitava posição tivemos o Shangri-La Frontier, capítulo 135. É um mangá que é um mangá bem popular na revista, um mangá que tem bastante sucesso, mas essas últimas semanas ele vem recebido umas posições mais intermediárias. Não sei o motivo, continuo com o mesmo pensamento que eu falei antes, mas isso não muda em nada no mangá. O mangá ainda continua sendo um grande sucesso. O volume 13 vendeu muito bem, assim como os volumes anteriores, então o mangá ainda continua tendo bastante relevância na revista. E o anime provavelmente vai popularizar mais a obra, é o que eu espero, pelo menos, né? Que isso aconteça, porque eu acho que tem potencial se tiver uma boa adaptação, pelo menos. Já para a sétima posição foi o Eden Zero, capítulo 241. Tá chegando ao seu final. O mangá não chegou a ser um mangá tão popular na revista, mas ele fez sucesso, pelo menos, né? Manteve aí um grande sucesso. Talvez um dos motivos seja por conta do nome do autor, talvez. Mas o mangá permaneceu todo esse tempo. Isso pelo menos é algo positivo e é pontos positivos para a obra, pelo menos, né? Para a sexta posição foi o Hajime no Ippo, capítulo 1422. Uma obra que é um grande sucesso, uma obra clássica da revista, uma obra que vende bem, uma obra que é um sucesso. Não chega a ser um grande sucesso absurdo na revista, mas ele é um mangá de bastante potencial. Permanece na revista até hoje, né? Mostrando que o sucesso dele realmente é grande e sustenta o mangá por todo esse tempo. Então, demais, Hajime no Ippo, não tenho muito o que falar sobre ele. É um mangá de sucesso, pelo menos. Para a quinta posição, tivemos o Setokai Nimu wa no Haru, capítulo 50 aí da obra, que ainda também continua crescendo no seu sucesso. A obra tem bastante potencial para crescer com o tempo, no futuro, e tá mostrando bastante evolução com o tempo, né? Aí, essa posição alta já mostra o destaque que a Magazine vem dando do mangá. E provavelmente daqui para frente é o que eu espero, né? Esse potencial venha crescer ainda mais. Logicamente, de vez em quando ele vai receber posições mais baixas, mas eu consigo ver esse mangá com o tempo crescendo cada vez mais, se tornando um sucesso grande no futuro, porque potencial eu acho que ele tem, pelo menos, né? Para a quarta posição foi o Mukoshoriko no Yokishi, capítulo 107. É um sucesso, como vocês já sabem, o mangá continua crescendo, continua se popularizando e já fez mais sucesso antes, mas agora ainda continua com bom sucesso. O volume 12 vai ser lançado e a gente vai comparar com os volumes anteriores para saber como é que tá indo a evolução dessa obra. Então, no nosso top 3 da semana, tivemos o Megami no Café Terrace, capítulo 107. Talvez seja por conta do anime, essas posições altas, talvez. O anime tá em lançamento, tá chegando ao final já essa temporada. Provavelmente seja uma forma da Magazine fazer com que os leitores, as pessoas que assistem, conheçam o mangá e leiam mais o mangá. O anime não fez o mangá se popularizar tanto. Na verdade, teve um pouquinho de acréscimo, mas nada tão relevante, nada tão grande. E provavelmente ele vai se manter nessa média aí com o tempo. Não crescendo tanto, e pelo menos é o que eu espero, não baixando tanto. As vendas dele são boas, pelo menos, né? Eu não sei se ele chega a alcançar mais de 100 mil exemplares, mas provavelmente ele chega próximo a essa margem, que é, pelo menos, algo bom. Para a segunda posição foi o Aonumiburo, capítulo 79. Ele recebeu a primeira posição uma semana, na semana seguinte caiu e agora voltou pro top 3. Parece mais um mangá que a Magazine quer dar uma devida atenção para ele. E isso é pelo menos positivo, né? O mangá ele tá começando a se popularizar bastante. Já vai lançar o volume 9, se não me engano, ou 8, não tô lembrando muito bem. A evolução que esse mangá vem tido é bem interessante. E provavelmente com o tempo ele pode sim se popularizar ainda mais. Para a primeira posição foi o Kanojo Karishimasu, capítulo 284. Eu confesso que eu não esperava o mangá ficar na primeira posição. Ele é um mangá bem popular, um mangá bem importante na revista, mas eu não esperava o mangá receber a primeira posição. Não foi a primeira vez que ele recebeu, já recebeu outras vezes também, mas é algo bem incomum isso acontecer. Normalmente, tive outros mangás recebendo, não o Kanojo Karishimasu. Mas pelo menos são pontos positivos para o mangá, né? Ele recebeu a primeira posição. E isso é algo legal. O que eu acho é por conta também do anime da terceira temporada, que se não me engano foi anunciada faz um tempo, né? Ou se não me engano saiu um visual do anime. Talvez seja uma forma da Magazine também dar um pouco mais de atenção para a obra, para quem sabe popularizar ainda mais a obra. De qualquer forma, Kanojo Karishimasu recebeu a primeira posição e foi o destaque dessa semana na revista. Comente aí o que você achou da Toque dessa semana. Semana que vem, se tudo der certo, eu vou estar trazendo mais uma vez mais uma análise de Toque. Logicamente, se vocês quiserem, né?
Então, comente aí qual é o seu mangá favorito da Magazine aí nos comentários, que eu quero saber. E se você não deixou o like lá no início, deixa aqui agora, está ajudando o canal. Então o vídeo é mais ou menos isso, espero que você tenha gostado e a gente então se vê no próximo vídeo.